Olá a todos, advogadas, estudantes, interessados pelo tema de direito tributário. Meu nome é Joel Fernandes e hoje nós vamos refletir um pouco a respeito de um instituto que é fundamental, tanto para aqueles que estão na advocacia privada ou que se interessam pela advocacia privada, quanto para quem está no âmbito público, do poder público, da advocacia pública, e também para aqueles que estão buscando um acesso através de um concurso público dentro das fazendas estaduais, federais, municipais e tantas outras, né? Um tema que é da vivência cotidiana de todos aqueles que militam junto ao poder público na discussão de créditos tributários e não tributários. O tema de hoje, então, aqui é nada mais nada menos que a execução fiscal. A execução fiscal é um tema que, na prática, transita entre o direito tributário material e o direito processual adjetivo. E isso também porque ele traz regras que, na prática, a gente vai ter que trazer na discussão aqui vários elementos do direito material, falando a respeito dos tributos em espécie, como já vimos em outros momentos, mas também falando sobre regras processuais tributárias. Até porque a execução fiscal, como a gente falou aqui, ele se vale, é um instrumento que a Fazenda Pública se vale para a cobrança tanto de créditos de natureza tributária quanto não tributária. Então, compreender isso aqui pode ser um grande diferencial para aqueles que militam na advocacia pública e privada, quanto para aqueles que buscam. E também porque é um tema relativamente pequeno, baseado numa lei pequena, então facilmente compreensível e também pode ser um diferencial para aqueles que estão dentro de uma discussão de um concurso público como nós falamos. De maneira didática, para compreender aqui, nós vamos enfrentar alguns tópicos neste primeiro momento, neste vídeo, e nas próximas aulas nós vamos enfrentar mais profundamente na sequência. E o primeiro que nós vamos falar aqui é a respeito da natureza jurídica, respondendo àquele questionamento: o que é este instituto para o ordenamento jurídico? Como o direito trata esse instituto? E a execução fiscal nada mais é, anotem isso, do que um processo de execução por quantia certa. Entre tantos processos que nós temos na regulamentação do Código de Processo Civil de execução, nós temos este aqui, que é um procedimento de execução baseado em quantia certa, ok? Fundamental para compreender também o desdobramento disso, que este processo de execução, ele se baseia, como todos os demais, em um título executivo. Agora, a diferença é que a gente está aqui baseado no título executivo extrajudicial. Nós temos na classificação dentro do Código de Processo Civil títulos executivos judiciais, como as sentenças, e títulos executivos extrajudiciais. E dentre eles, nós destacamos aqui para a execução fiscal um que vocês vão precisar se acostumar, que é chamado de certidão de dívida ativa, CDA, a famosa certidão de dívida ativa, ou CDA. Lembrem disso porque isso aqui é do âmbito, do cotidiano de qualquer pessoa que vai trabalhar a respeito deste tema e do dia a dia de quem está nas fazendas públicas em sua cobrança. Esse instrumento, que na regulamentação vem através da Lei Federal 6.830 de 1980, essa lei que vai trazer os seus elementos ali, ele é, como nós falamos, um título executivo extrajudicial. Por que isso é importante? Porque a própria lei que estabelece isso, a lei, ela vai falar no seu artigo 3º, que esse título, esse documento, se de fato regularmente constituído, se cumprindo todos os elementos que estão na lei, esse documento ele tem uma presunção de certeza e liquidez. Cada palavra dessa é fundamental para a gente compreender. Mas presunção de certeza e liquidez significa o quê? Que ele, por si só, é suficiente para a propositura da ação. Este elemento, este documento, que é basicamente uma folha de papel, ele trazendo todos os elementos do valor da dívida, da classificação, da qualificação do devedor, do fundamento legal em que está baseado aquilo, ele por si só é suficiente para a execução fiscal. Dispensável que o poder público apresente qualquer outro elemento. Digamos assim, não precisa apresentar todo o processo administrativo que gerou aquela dívida. Não. Aquele documento por si só é suficiente e, presumivelmente, regular para representar aquela dívida que é cobrada através da execução fiscal. Fundamental compreender isso é porque esse documento está baseado nisso, nas prerrogativas do poder público.
prerrogativas do poder público de agir, baseado numa legislação que traz alguns privilégios, algumas vantagens processuais, de tempo, de prazos, de ultrapassar algumas etapas processuais do procedimento comum que nós conhecemos e entrar diretamente nessa fase executiva. E, de fato, ela traz alguma série de privilégios. Mas, muito embora as pessoas possam achar que isso traz um certo desequilíbrio, trazendo algumas vantagens que o poder público tem e o particular não tem, a prática dele já é muito importante a gente compreender que a execução fiscal ela passa longe de ser um instrumento tão eficaz assim. Nos estudos que são feitos hoje junto às fazendas de modo geral, fazendas estaduais, federais, da União, os números que são trazidos é de que a arrecadação, o retorno financeiro através das execuções fiscais, ele orbita em torno de 1 a 2% somente. Ou seja, mais de 98% do que é executado, o poder público não consegue recuperar. Isso trazendo a média, algumas fazendas mais eficazes, outras menos ineficazes, mas na prática é isso. E então, muito embora a gente está falando sobre privilégios processuais, a prática é que o procedimento em si passa longe de ser tão eficaz. Tanto é que a Fazenda Pública hoje ela precisa buscar outras vias, buscar alternativas para essa arrecadação. Né? E a gente está falando aqui, por exemplo, de conciliações, de descontos através de programas de recuperação e de renegociação de dívidas, refis, como nós conhecemos, a buscar as execuções através dos cartórios extrajudiciais, de órgãos de proteção de crédito, enfim, alternativas porque o Poder Judiciário, com todas as suas peculiaridades, ineficiências e tudo mais, tem demonstrado que a execução fiscal, o processo que representa a grande maioria das ações que tramitam hoje no Poder Judiciário, não é uma via tão eficaz na prática para a arrecadação, mas ainda assim muito utilizada. Bom, ultrapassando aqui o tema de natureza jurídica, como nós falamos aqui, nós vamos falar sobre a previsão legal. E assim, dentro da nossa estrutura piramidal, do nosso ordenamento jurídico hierárquico, a gente sempre costuma partir da previsão da Constituição Federal. O que a Constituição Federal diz a respeito do Instituto? Porque, hierarquicamente, todos eles têm que escoar dentro da nossa Constituição. A Constituição Federal, quando vai falar sobre esses meios de cobrança da dívida ativa, ela vai falando de uma maneira, digamos, principiológica, a respeito, de novo, das prerrogativas da Fazenda Pública e também dos princípios de eficácia, de eficiência e, no artigo 5º, do devido processo legal. São essas regras que, de maneira principiológica, programática, conduziram a uma regulamentação posterior, uma positivação através da lei que nós já falamos, que é a 6.830, de 1980, chamada LEF, a famosa Lei de Execuções Fiscais. 6.830 é uma lei pequena, uma lei de fácil leitura e que vai trazer as regras gerais a respeito disso. Dentro das fazendas municipais e estaduais, claro, tem regras próprias, mas nenhuma delas poderia estar em descompasso com a lei 6.830, até por ser uma lei de natureza processual, adjetiva, e, como a gente sabe, dentro da Constituição Federal, a prerrogativa constitucional de regulamentar regras processuais é da União, que estabeleceu a Lei 6.830. Ocorre que a própria Lei 6.830 ela vai trazer uma regra subsidiária. Ela vai dizer no artigo 1º o seguinte: a execução judicial para a cobrança da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e suas respectivas autarquias será regida por esta lei e, subsidiariamente, anotem isso, pelos Códigos de Processo Civil. Então, a própria Lei 6.830 vai trazer para nós que, na ausência de regra específica dentro da 6.830, aplicar-se-ão as regras do nosso diploma adjetivo geral maior, que é o Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015. Então, percebam que, de fato, na prática, muitas regras são trazidas dentro do âmbito do CPC, por conta de ausência de previsão específica ou por novas regras que surgiram a partir da regulamentação da Lei Nova em 2015.